Olá, a Condecast está chegando para mais um episódio aqui junto com a TV Guarapari e todas as nossas redes sociais. Pode assistir pelo Instagram, pode conferir depois o seu programa aqui nas nossas plataformas de vídeo para assistir o programa quando você quiser. E hoje nós vamos conversar com um guarapariense que está despontando aí no mundo da gestão pública, no mundo da fiscalização. Ele é Rodrigo Chamon, um guarapariense, surfista aqui na nossa região. E hoje ele já passou 2 vezes como presidente do Tribunal de Contas, é membro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Orgulho para a nossa cidade e também para o Condecast, por isso mesmo. Rodrigo, vamos chegar aqui, sentar na nossa bancada e fazer uma conversa, hein? Vamos sentar aqui, o Condecast de hoje vai falar sobre vários temas, sobre Guarapari, vai falar também sobre a questão daquilo que é a responsabilidade fiscal, né, Rodrigo? Porque a gente vê que o poder público, muitas vezes, ele deixa a desejar quando ele rompe essa barreira entre o possível e o ideal e entre o que é responsável e o que é irresponsável, né, que muitas vezes a gente vê. Você chegou no Tribunal de Contas, você foi deputado, foi presidente da Assembleia. Quando você era aqui, o surfista aqui da Praia do Morro, você imaginava que você ia chegar tão longe? Ricardo, assim, às vezes a gente tem, assim, no fundo do coração, alguma coisa mexendo ali na mente, né? Sempre fui muito inquieto, aquela inquietude boa de inconformismo. Tudo pode ser melhor, tudo pode ser feito de forma melhor. Eu acho que ali a gente já discutia lá atrás, você no início, aqui com a rádio, eu tinha com meu irmão o Gosto Natura, começando ali com 19, 18 anos no comércio, e ali a gente já via um potencial muito grande de desenvolvimento turístico, econômico, social em Guarapari, por um lado, mas por outro lado uma certa frustração, porque aquilo não acontecia na prática. Então, esse mix de sentimentos entre esperança e uma parte de frustração, eu acho que fez com que movesse algum sentimento maior de participar de algo maior em prol da nossa cidade. Então, o primeiro momento foi com a política, né? Foi com a política, Deputado estadual 2 vezes, presidente da Assembleia, à unanimidade, eu fui presidente da Assembleia à unanimidade. Nesse uma coisa século, difícil, né? Nesse século só, Dr. Elcio Álvares, que havia sido governador, né? E também à unanimidade, conselheiro do Tribunal de Contas. Então isso mostra assim, que a integridade, que é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, né? A gente conversava um pouquinho sobre ele aqui agora, é um ativo importante para as pessoas, a posse na integridade, porque dá certo. E articulação também, né? Porque sem articulação não consegue chegar nesse ponto, não. Sem dúvida. Agora, Rodrigo, o fato de você ter passado por gestão pública, né? Porque como vice-prefeito você atuou na gestão, lá na Codesa, né? Na Codesa você atuou como gestor, e também na presidência da Assembleia, porque o parlamento é diferente, né? Você não é gestor como deputado, mas como presidente da Assembleia. Sim, você é. Isso ajudou você a agora estar no papel de fiscalizador dentro do Tribunal de Contas? Não há dúvida. Inclusive, Ricardo, a Constituição determina que para ser conselheiro do Tribunal de Contas ou ministro do Tribunal de Contas da União, uma premissa constitucional mínimo de 10 anos de experiência. Então, a experiência para ser juiz de contas públicas, que é um magistrado de contas públicas, vale muito, porque só sabe a dificuldade que passa um gestor em qualquer área da administração pública, e é sempre muito difícil, quem já esteve lá. Então, essa exigência constitucional, ela leva para os plenários de tribunais de contas e cortes de contas esse ativo importante que é a experiência. Então, óbvio que eu fui ordenador de despesas nos 3 níveis de governo, municipal, sim, estadual e federal, e em 2 poderes, executivo e legislativo, e também no Tribunal de Contas. Então, esse exercício te obriga a formar equipe, a fazer planejamento estratégico, fazer diagnóstico, fixar os pilares principais que lá no Tribunal de Contas são, primeiro, fiscalizar para garantir sustentabilidade fiscal. Então, o Tribunal de Contas cuida de todos os poderes do Estado, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria e todos os 78 municípios. Então, a gente tem
uma estratégia clara, é o primeiro foco estratégico, garantir sustentabilidade fiscal. Ou seja, as contas precisam de equilíbrio para que as políticas públicas funcionem. Porque antigamente não tinha isso. O cara gastava o que não tinha. Era um inferno você trabalhar para governo. Né? Não recebia, não pagava, ficava por isso mesmo. Muita gente quebrava por conta disso. Muita gente quebrava. Tinha aquela política de terra arrasada, lembra? Quando saía o governador, saía o prefeito, deixava tudo... Hoje não pode mais. Hoje não pode mais, porque tem a lei de responsabilidade fiscal e o braço penal da lei de responsabilidade fiscal, que é a lei de crimes de responsabilidade fiscal. E nós, lá no Tribunal de Contas, aqui no Espírito Santo, não tem espaço para lambão fiscal, não tem, porque a gente vai chegar na jugular dele rápido. Então, mas antes de punir, a gente faz um trabalho muito grande de orientação. É isso que eu ia perguntar para você. Pelo seguinte, eu vejo que a gestão pública ela é muito complexa. É muito mais difícil você gerenciar um órgão público do que, muitas vezes, uma empresa privada, que você tem mais liberdade de ajuste aqui, ajuste ali, até porque você está jogando com o seu. Se você falir, quebrou, você vai pagar por isso, vai responder por isso também. Né? E quando você está no poder público, você está jogando com o que não é seu e com a consequência em cima, pode ser de uma população, de um estado, de um país inteiro. Né? Então, assim, é difícil. Então, vocês têm esse preparo, você tem esse espaço, assim, essa folga para o cara dizer, tá errado, corrige aqui, ou já vai direto pau em cima? Já foi direto. Quando eu era ordenador de despesa, era assim. Eu reclamava muito disso. Hoje não. Hoje a gente segue uma espécie de trilha. Primeiro passo é orientar muito. Então, tem a escola de contas, tem manuais, tem os nossos sistemas, que a gente recebe, o Tribunal de Contas tem o maior banco de dados da administração pública. Então, a gente cria as ferramentas de controle, os municípios, o governo do estado, os poderes têm que se adequar. E aí a gente recebe e trabalha todas aquelas informações e mensalmente, e essas informações elas atingem 3 propósitos. O primeiro é que um choque de transparência. Se você for entrar no site do Tribunal de Contas, no painel de controle, você tem uma radiografia profunda de Guarapari, se você quiser, agora. Você entra lá, você vai ter lá mês a mês atualizado. Então, não dá para ficar com aquela conversa, tá tudo indo bem, não, porque está lá. Não, se você tiver débito, se não tiver, tá lá. Tem para pagar, se a previdência daqui está boa, se não está, se o gasto com o pessoal está dentro dos limites de lei de responsabilidade fiscal, se não está, os dados de transparência estão lá. Então, assim, nós criamos ferramentas ferramentas que fizeram com que o tribunal ganhasse uma reputação nacional e internacional, né? Com esse processo de transformação digital que permite que os gestores, por exemplo, se o sujeito ganha a eleição agora, ele senta na cadeira, ele não precisa, para ele conhecer a prefeitura, ele pode entrar no site do tribunal, dos nossos painéis, e ele vai conhecer tudo da prefeitura lá. Inclusive, nossas ferramentas são até preditivas. Elas fazem previsão de receita, de despesa, para você tomar uma melhor decisão hoje. Nós temos algoritmos que trabalham previsões. E vocês fizeram, por exemplo, nesse momento, nós tivemos uma transição aí, nós estamos no 2º mês de governo de vários municípios aí, onde não teve reeleição. Vocês fizeram algum tipo de orientação nesse sentido? Os prefeitos estão recebendo, porque Rodrigo Borges aqui, eu vejo assim, difícil, cara, pegar uma estrutura dessa gigantesca, que pode parecer que não, mas a Prefeitura de Guarapari tem 5 mil e tantos funcionários, rola lá 600 milhões de reais por ano, difícil para o cara sentar É muito lá difícil a administração pública, Ricardo. Quem fala que é simples está mentindo. Aliás, tem uma frase atribuída a Vicente Fox, que ele foi presidente do México. Mas antes de ser presidente do México, ele foi presidente internacional da Coca-Cola. Então, era um executivo de ponta. Aí foi ser presidente. Quando ele saiu, que ia ser fácil. Né? Quando ele saiu, ele falou bem assim, governar é muito mais difícil que administrar. E óbvio que é, por conta dessas amarras, todos os conflitos de uma sociedade presentes no ombro de um líder político escolhido. Aqui em Guarapari, hoje, o Rodrigo Borges, a quem eu desejo sorte, e estamos lá de portas abertas. Já tive com ele, com o conselheiro Sérgio Borges, aposentado, grande amigo, dileto amigo, e nós sempre trabalhamos na orientação.
com vários cursos, a gente roda os municípios promovendo cursos das mais diversas áreas da administração. De gestão fiscal, a contratações, a planejamento, vários temas. E também tem essas ferramentas de gestão, controle e transparência. Então, por exemplo, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela publica anualmente a nota dos estados e municípios, é a CAPAG, que avalia endividamento, capacidade de investimento. Uma notícia, primeira notícia do Espírito Santo, né? O estado que já foi quebrado em 2002, hoje é o estado único do Brasil que tem nota A, é de nota A a D. O único do Brasil que tem nota A 13 anos consecutivos. É uma coisa assim, surreal dentro do Brasil, né? É surreal dentro do Brasil. A gente não vê isso ser enaltecido no estado. Né? A gente aqui fala, os outros na rua, nem você fala com uma pessoa do outro estado, cara. Então, mas aí vamos comparar. 13 anos com nota A. Ontem saiu o último relatório, capacidade de investimento em relação à receita corrente, nossa, foi de 20%, o dobro de São Paulo. Então, nenhum estado do Brasil se aproxima do Espírito Santo no que se refere à gestão fiscal responsável. Agora, Rodrigo, a que você acredita isso? Aí eu vejo assim, esses últimos 20 anos, governados por Paulo Artung e Renato Casagrande, houve uma consolidação da cultura da responsabilidade fiscal, por um lado. Os líderes políticos investiram na responsabilidade fiscal com a crença de que com contas organizadas você pode promover responsabilidade social, ambiental e desenvolvimento econômico. Então, é igual a nossa casa. Se você desorganizar as suas contas dentro de casa, como é que você paga a educação do seu filho? Né? Paga a energia? Paga. Então, a gente já viveu um Espírito Santo que não tinha 3 meses de salário atrasado. Opa. Você lembra que às vezes a gente do comércio, lá em 2002, tinha que fazer vaquinha para colocar gasolina em carro de polícia, em ambulância. Então, era uma situação, as pessoas, os mais jovens não lembram disso, mas era uma situação de crítica, calamidade. Você lembra? Eu lembro. Você lembra bem disso. Na entrada do Paulo Artung, os salários no governo anterior era contingenciado. 3, 4 meses de salários atrasados. Então, nós éramos assim um estado, de certa forma, destruído, lá em 2002. E hoje, nós somos vitrine. Outro índice, você concluindo a resposta. Então, primeiro tem essa cultura da responsabilidade fiscal. Para a política, e eu fui político, é fácil falar assim, ser responsável no campo fiscal dá voto, porque quem sempre se reelege, cresce politicamente. Está mostrando isso. E é reconhecido pela população porque ele faz política de resultado. Esses governos geraram resultados importantes para o Estado. Isso influenciou os prefeitos também? Com certeza. Hoje o Espírito Santo, assim, a nível de prefeito, tem bastante equilíbrio? Está indo muito bem. Em relação aos outros estados? Porque muito melhor do que os outros estados. Muito melhor. Você tem assim, metade das prefeituras aí tem nota A e B. Outros estados, como Minas, se você for ali, atravessar a ponte ali do Rio Tabapuana ali. Passou por lá de lá. Passou para lá, vai lá perguntar para o prefeito de lá como que é a vida dele lá, no Rio de Janeiro. A poucos metros de Bom Jesus do Norte. Então, isso tem como base contas públicas equilibradas. E nisso o Espírito Santo virou faixa preta, se for goleador, né? Sem falsa modéstia, a gente soube organizar o Estado. Aí eu falo a gente porque não é uma obra de um só. É óbvio que quando você elege o governador e os nossos... governador Renato Casagrande agora com 20% da capacidade de investimento, isso nunca aconteceu no Estado. Então, está folgado, né? E não tem outro estado que se aproxime. E a outra ponta, Ricardo, é transparência. O Espírito Santo também tem, em nossas instituições, Tribunal de Contas, Assembleia, Ministério Público, tem recebido notas excelentes no campo de transparência, nos rankings. Transparência Internacional, do CGU, da Tricom, da nossa Associação de Tribunais.
sempre com as melhores notas. E você estava falando assim, do andar da carruagem, né? Que o Tribunal de Contas do Estado hoje ele não vem logo com um pau em cima, né? Assim, pá. Então tem todo esse preparo aí, está aberto a essa conversa, a dialogar, a orientar, porque nós dois fomos candidatos a prefeito aqui em Guarapari. A primeira coisa que eu pensei, ganhar uma eleição aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sentar lá no Tribunal de Contas e pedir para eles me ajudarem, porque é quem fiscaliza. Mas chega uma hora que tem que dar com pau. Como é que funciona isso aí? Porque a gente vê que assim, as pessoas acham muito que o Tribunal de Contas tem o poder de chegar e botar o dedo em cima e falar assim, não, aqui, fecha, abre. Pode. Mas não é bem assim, não, pode mas também. Pode. Assim, porque nós fazemos lá trânsito em julgado. Então, os nossos julgamentos são semelhantes a um julgamento no Poder Judiciário. Então, tem um processo, tem a atuação do Ministério Público e tem a atuação do juiz como relator, que é o conselheiro, e depois do colegiado, que aí sai um acórdão, para facilitar o entendimento, né? Então, nós vamos julgar as contas de um gestor público, um secretário de Estado. Então, ele pode ser julgado pela aprovação com ressalva ou pela rejeição. A ele pode ser imputado, a depender de suas decisões, inabilitação, devolução de dano, e às vezes são volumes muito, são recursos muito volumosos, né? Multas pesadas. E a gente, obviamente, não apura um processo, não instrui um processo penal. Mas quando a gente identifica fraude em licitação, crime de responsabilidade fiscal, a gente julga lá no tribunal e entrega para o Ministério Público. Então, eu costumo falar que o Tribunal de Contas só não prende. Sim. Mas isso para os casos mais drásticos. Então, assim, aquele que recebeu orientação, aquele que foi treinado pelo tribunal, aquele que dialogou com o tribunal, estou falando aquele gestor, tem todas essas ferramentas que eu te falei à disposição dele de gestão para corrigir o rumo mês a mês. Mês a mês ele tem lá relatórios amplos para corrigir o seu rumo, que às vezes você pode errar numa despesa no mês, você pode corrigir no mês seguinte, igual a gente faz em casa, né? Aí, se ele insistir no erro, aí não tem jeito. Nós temos que sancioná-lo. Mas o Tribunal de Contas, ele é um órgão ligado ao Poder Legislativo, não é isso? À Assembleia Legislativa? Não, ou não? Como é que é essa? Assim, qual é a autonomia? Porque o Tribunal de Contas, vamos dizer que você chegue lá, olha, rejeitou as contas do governador Renato Casagrande no ano de 2024. Sim. Aí vai para a Assembleia fala assim, não, eu não vou aprovar isso aqui, eu sou contra. Sim. É como se aquilo não tivesse existido. Não, tem das duas coisas. Primeiro, assim, há uma autonomia total. Tanto é que os conselheiros, pela Constituição, se igualam em tudo aos desembargadores do Tribunal de Justiça. Os ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, se igualam aos ministros do STJ. Então, nós temos todas as prerrogativas, garantia, vitaliciedade, para exercer o poder de fiscalização e julgamento com independência. Porque no mundo você tem a maior parte, você tem dois modelos de controle, auditoria geral, tipo nos Estados Unidos, na Inglaterra, e tribunais de contas, tipo a gente, aqui no Brasil, na França, na Itália. E para aqueles que adotaram o modelo de tribunais de contas, alguns países atrelaram o Tribunal de Contas ao Judiciário e outros ao Legislativo, porque a Constituição diz que o controle externo cabe também ao Legislativo. Sim. Então, há uma confusão, mas não há nenhum sentido de subordinação. Então, está claro isso? Sim. Beleza. Mas é a Assembleia que indica o conselheiro. Sim, do mesmo jeito que o presidente dos Estados Unidos indica todos os ministros da Suprema Corte com a aprovação do Senado. Como no Brasil. Como no Brasil também. Porque tem o sentido de... E isso, a nossa Constituição ela é mais nova, mas dos Estados Unidos tem 230 anos. E é assim desde lá. Por isso a vitaliciedade, para com o tempo romperem os vínculos políticos. Né? Então, a vitaliciedade ela tem esse fundamento de exercício de independência. Não só a vitaliciedade, mas eu reputo ela como um ponto fundamental. Vamos lá. Se nós julgarmos as contas, por exemplo, um contrato
uma licitação, a gente encontrou fraude, penalizamos, não tem nada para uma Câmara fazer ou para a Assembleia fazer. A nossa decisão é última. Sim. Ele tem recurso lá no Tribunal de Contas. Então, por exemplo, se há um indício de fraude numa licitação de R$1 bilhão, vai lá para o tribunal, nós vamos apurar, vai ser dado contraditório, ampla defesa, tudo direitinho. E se ao final uma denúncia, uma acusação, uma investigação estiver correta, as penalidades que surgem de lá, imposição de retorno do dano, a multa, inabilitação, enfim, não tem o que se fazer. Se executa. Se executa. Agora, a apreciação de contas do prefeito e do governador, que a gente faz todo ano, do governador e dos prefeitos. A Constituição fala o seguinte: nós emitimos o parecer prévio com opinião, pela aprovação com ressalva ou rejeição. Mas a palavra final é do controle político. Pode a Câmara... Pode, mas aí a Constituição, olha o que a Constituição fala, no caso dos prefeitos. Mas para desfazer a opinião do Tribunal de Contas, precisa ter um quórum de 2/3, que é maior do que o quórum de 3/5 para mudar a própria Constituição. Então tem que ter mesmo a unanimidade quase. Quase, pois é. Então o Constituinte diz o seguinte: não, tudo bem, vocês podem até discordar. E outra coisa, para discordar tem que fundamentar. Tem que dizer por quê também, né? Tem que pode fundamentar. não quero e pronto, e acabou. Tem que Mas tem uma pergunta que foi feita por uma pessoa que a gente convidou, que é a presidente da OAB, a Mônica, e ela fez uma pergunta para você que a gente vai apresentar aqui agora. Trajetória marcante na vida pública, tanto no Executivo Municipal quanto no Tribunal de Contas, onde já exerceu a presidência por 2 mandatos. Dado o recente reconhecimento de Vitória como líder em gestão pública entre as capitais brasileiras, quais as práticas ou iniciativas o Tribunal de Contas vem recomendado ou indicado para que outros municípios capixabas possam adotar, visando aprimorar a eficiência administrativa e a transparência na gestão pública? Muito obrigado, presidente, pela pergunta. Gostaria de recebê-lo para tomar um café lá no gabinete, para a gente conversar um pouco mais sobre esses temas tão interessantes. Eu acho que eu já respondi em parte aqui. Sim. Né? É isso. Primeiro, orientar o arcabouço, o ordenamento jurídico é muito complexo para o administrador. Então, a primeira parte é isso, é orientar bem, traduzir tudo que está na lei para aquele administrador mediano conseguir dar conta da tarefa dele. Porque, às vezes, quem ganha a eleição, quem é um presidente de Câmara, é um agricultor, é um líder religioso, é um pequeno comerciante, e é isso que está valendo, a democracia é isso, vale quem tem mais voto, né? Não é um especialista em administração pública, mas se ele entrar na prefeitura, vamos dar um exemplo, se ele montar uma boa equipe, uma equipe que tem conhecimento de causa, aí precisa conhecer de administração pública. Com certeza. Né? Organizar ali a atividade de meio e se aproximar das orientações que nós damos é quase uma receita de sucesso, viu, Ricardo? É muito difícil, doutora, dar errado quando você tem lá responsabilidade fiscal, tem planejamento, e nós damos todos os instrumentos para que essa responsabilidade fiscal prevaleça. Nós temos muito treinamento de como colocar de pé uma política pública, que às vezes a gente chega, né, numa prefeitura cheia de ideia, mas aí, vai financiar como? Falar é fácil, fazer é difícil. Vai financiar como? Qual é a sustentabilidade dessa política? Foi feita uma avaliação de custo de oportunidade, essa é importante, mas outra não seria mais importante do que essa, neste dado momento, mais prioritária, né? Então, outro tema também muito importante são os negócios governamentais. Aquisição de bens, contratação de obras, licitações de PPPs, concessões. Hoje o tribunal tem tudo isso em banco de dados. Cada ato
de uma contratação é informado imediatamente ao Tribunal de Contas. E ontem nós lançamos o painel de contratações. Você pode entrar lá no painel, tem lá todos os contratos detalhados. Do Espírito Santo todo? Do Espírito Santo todo, de todos Prefeitura, os poderes, tudo. de prefeitura, Câmara, de tudo. De tudo que... Tem um painel de concessões, todas as concessões e PPPs estão lá. Então, de fato, assim, a gente deu um choque de transparência na administração pública. Para a gente finalizar aqui, é evidente que você está lá no Tribunal de Contas, você está em Vitória, você hoje tem uma perspectiva estadual, nacional e até mundial, diante do trabalho que você já realizou dentro do tribunal. Mas como é que você vê a situação de Guarapari, que é a sua terra aqui, que a gente viveu tantas batalhas juntos aqui na cidade? Como é que você vê o momento atual de Guarapari e qual a expectativa que você tem para a cidade em termos gerais? Guarapari, o Espírito Santo se organizou muito, sexto estado mais competitivo, e Guarapari continua sendo uma cidade com biodiversidade reconhecida, praias variadas para windsurf, para surf, praia para criança, praia para badalação, de bons restaurantes, próximo de montanha, a 1.000 quilômetros em linha reta, 60% ou 65% do PIB está muito próximo, então para chegar aqui é muito rápido. Então continua sendo um produto que pode ser muito competitivo no turismo. Assim, pode ser muito competitivo. Acho que ainda não é. Assim, parece que é um senso comum, talvez até nem o estado do Espírito Santo seja ainda competitivo com certeza, de acordo com os seus produtos, né? De montanha, mar. Né? O Espírito Santo é muito abençoado. E Guarapari é a porta de entrada disso. Nunca vai deixar de ser. Nunca vai deixar de ser. Mas, por outro lado, é uma cidade que, como não tem indústria, como não tem uma arrecadação muito forte, ela tem limitações para investimentos públicos. Então, Guarapari, para dar certo, eu falava isso muito, nós falávamos isso durante esses últimos 20 anos, precisa ter muita articulação com o governo do Estado, com o governo federal, com instituições multilaterais de financiamento. E eu tenho a impressão que todo mundo quer ajudar. A cidade precisa, pedir, né? a cidade precisa se organizar para receber essa ajuda. E ajuda, que tipo de ajuda? Vamos ver assim, a carteira de investimentos estruturantes que tem nos municípios capixabas. Parte dessa carteira é feita com recursos próprios da prefeitura e outra parte, grande parte, com recursos do Estado, com recursos da União, mais do Estado, viu? Porque se a União tivesse capacidade de investimento que o Estado tem, do Espírito Santo... O país estava bem, né? O país estava voando, mas não tem. Capacidade é quase nula da União. Então, assim, eu continuo assim, meio dividido com isso. Assim, eu vejo uma pérola e vejo também as pessoas com uma certa frustração, porque essa pérola podia dar brilhar muito mais, né? E estamos num novo momento. Vamos ver a nova gestão, como que ela vai se portar diante desse cenário, que é um cenário que as portas têm que se abrir. A cidade ficou com as portas fechadas durante muito tempo. Né? Isso é fundamental. Bom, Rodrigo, eu queria agradecer a sua presença aqui nos novos estúdios da TV Guarapari, no novo cenário, dizer que a gente tem muito orgulho de você, no papel que você assume, que você que era surfista da Praia do Morro aí, tem essa posição importante hoje dentro do Estado, e dizer para você que é telespectador que o Condecast volta na próxima semana, lembrando que sempre sábado, às 19 horas, tem um programa inédito na TV Guarapari, mas todos estão disponíveis nas nossas plataformas digitais. A gente se encontra lá.